Cleiton. A disputa de Cleiton e Débora, quem entra primeiro? Ai, ai. Olá, boa noite, meus girassóis lindos. Seja bem-vindo. Débora, eu lhe disse que Cleito ficou desde cedo. Eu te falei, eu te avisei. Olha, a dona Ana Júlia, a dona Jadília, Lore, você entrou primeiro, foi Lore. Margot, beijos e Almedinha. Aí, seu Matheus, não tem jogo do Bahia hoje, não, é? Entendi. Olá, Gel. Niltinho. Niltinho da Bahia. Olha a Duda. Lilian, depois você me pergunte algo. É todo dia para poder entrar em contato com você para te falar algo referente ao seu nome, mas depois eu falo. Luiz Cláudio, Marília. Cadê Dona Cris? Cadê a Girassol? Já solicitou? Vê aí se chegou. Pati Luz. Cris, não tem solicitação aqui, não. Eu te chamei agora. Aí deu a mensagem aqui, aguardando o Cris aceitar. Ai, meu Deus, não sei lidar com essas questões técnicas. Por favor, me auxilie. Cadê as blogueirinhas de plantão? Lore, cadê a Amanda? Aguardando o Cris. Você saiu, Cris. Agora. Agora chegou. Você ri, né, Matheus? Seu áudio já chegou, Gel? Já. Cris, você aceita e sai. Desconecta e sai. Mandinha, ainda bem que você chegou, a blogueirinha. Como nós resolvemos isso aqui? Tem que ficar mais 30 minutos para compensar. Ai, Geninha! Cris, o que é que eu faço? Saio e entro de novo? Chegou. Aceitei. Aí tá aguardando o Cris Magalhães. Mas Agora, para você ver minha novamente, mesa não, de a novo. sua mesa. Acho que você queria mostrar a sua mesa, né? Você esperou Menina, o já tava cuzão numa encher para agonia. poder mostrar
A mesa, entendi. Quando acertava, aí dava assim, ocorreu um erro com seu vídeo. Eu digo, eita, meu pai, a gente testou nesse instante, não é possível. Esse negócio não vai dar certo. Era só E para aí, testar as emoções. rapaz, boa noite a todos e todas, obrigada. Ah, Carlinha, eu tô nervosa. Boa noite, galerinha. A galera de Cris, a galera do Girassol, toda essa galera linda, por vir aqui trazer luz para esse projeto. E é muito importante essa luz. E hoje estamos aqui, né, com Dona Maria Cristina Evangelista Magalhães. É Matos no final? Como é isso aí? Não, é só Evangelista Magalhães. Magalhães, muito Eu não mudei meu bem. nome quando eu casei. Eu continuei Evangelista Magalhães, minha filha. Nome poderoso. Olha, a Marília voltou, A viu? Marília, Marília muito voltou, bem. Não ela vai está levar, não vou tirar ponto com seu. medo. Luiz, boa noite, Luiz. Muito bem, dona galerinha. Lucas, meu querido. Lília. R. Santos. Tô fazendo a chamada, hein? Gisele. Tá fazendo chamada? Edinaldo. Oi, Edinaldo. Ericlene. Faísa, meu povo. Lília. Luiz. Luiz, diretamente de Feira de Santana, Marília de novo, lá vai. Gisele é Gisele e Júlia Sancler. É uma fã do projeto, uma fã do projeto, uma fã mirim. E aí ela fica, ô Juju, Júlia Sancler, que ela gosta que chama o nome dela na live, que ela vai chamar a avó dela, né? Para poder ver que tá falando, a tia tá falando dela. Sim. Pede para sua mãe seguir Cris Magalhães, que Cris Magalhães ensinar você, Júlia, quando tiver que ir para a janela, gritar, como você gritou essa semana. Porque tia Cris vai te ensinar a gritar recitando poesias, tá bom? Cris Magalhães Oficial 2020, pessoal. Vai lá me seguir. Vocês vão gostar do meu perfil. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos embora. Tocou o buzu, virante de piripiri. Cris, antes de começar, eu estava aqui imaginando. Eu estava imaginando que eu acho que o projeto Girassol nasceu naquele buzu, viu? Porque o buzu é amarelo. Verdade. Tem razão. Olha nos sinais, né? É. Está vendo aí? Poxa. Porque naquele buzu a gente fazia terapia, né? Fazia DR, terapia, brigava, reconciliava. Nossa! Ele revia o dia. Tem muita história ali, viu? Cris, hoje estamos recebendo aqui no nosso projeto Maria Cristina, que eu muito feliz em tê-la aqui conosco. Cris, na verdade, tem uma representatividade muito grande para mim. Ela me acolheu em sua residência, né? Por um bom período. Me cedeu o seu quarto. Me cedeu a sua família, que hoje eu posso chamar de Mãe Ju, e todos os meus outros irmãos. Filipão, Jorginho, Tiagão. Tiago é um menino muito pequeno, tem 3 metros de altura. É, ele é pequenininho. Calça 48. E hoje, assim, é muito prazer em tê-la aqui conosco, para contar um pouco da sua história, para nos inspirar com a sua história e nos fazer reverberar a sua vida para que a gente possa também ter como experiências, né? E não só como modelos, mas como sinalizações de caminhos que nós também precisamos seguir. E você não é daqui de Salvador, né, Cris? Sou nascida em Salvador. Na verdade, quando eu nasci, minha família morava em Santo Amaro da Purificação. Mas minha mãe veio ter-me, dar a luz aqui em Salvador. Mas a gente residia na época em Santo Amaro, terra que eu amo. Eu sabia que tinha um pé lá em Santo Amaro, eu só não sabia fazer a conexão, aí fiquei na dúvida. Então você é nascida aqui e já nasceu em Piripiri, então.
Nasci no Hospital Espanhol, mas assim, desde os 5 anos de idade que eu moro em Piripiri. Quando a gente veio de Santo Amaro para aqui, a gente foi para Piripiri, né? Família toda. E de lá para cá, respiro Piripiri. Apesar de já não morar mais, né? Residência, mas estou sempre lá, toda semana. Agora, nessa época de pandemia, menos, né? Mas, assim, é minha casa. Minha casa é Piripiri. E como foi esse crescer e se tornar Maria Evangelista, Maria Cristina Evangelista, lá em Piripiri? Como foi esse crescimento? Piripiri é um lugar assim que cheira muito a interior, cidade interior. Eu, por mim, emancipava Piripiri, Eu cidade de sempre chamei Piripiri City, sempre chamei Piripiri Piripiri. City. É uma comunidade, é um grupo de pessoas independentes, né, da cidade. É diferenciado. O subúrbio é diferenciado de todos os lugares da cidade. Todo mundo se conhece, aquele clima mesmo de interior. Tem todos os serviços, pequenos comércios, né? Pequenos empreendedores, tem feira, tem tudo, tudo. Comércio lá bomba, né? Mercado, comércio popular, né? As pessoas saem de suas casas para vender seus produtos, comércio popular muito forte em Periperi. Então, assim, todo ano, inclusive, eu sempre incentivo as pessoas, época de Natal, Dia das Crianças, quem mora por lá, não precisa sair para shopping, porque Periperi, gente, e a gente tem que dar esse incentivo, né, aos pequenos Com empreendedores. certeza. Então, assim, Piripiri é uma cidade, como eu já disse, né? Como vocês bem sabem, Ana Carla. Então, tive uma infância muito feliz, a gente brincava na rua, né? Hoje as crianças não podem, né, se dar esse luxo, a gente não pode mais, né? Meu filho hoje não pode mais ter esse privilégio de brincar na rua. Minha rua nem asfalto tinha na época, era lama, com lama, sem lama. A gente se lambuzava, brincava na rua, corria, né? Até tarde na noite, os pais não se preocupavam, porque todo mundo se conhecia, onde você estava, a vizinhança toda, todo mundo tomava conta, né? Então foi uma infância assim muito feliz. Aos 5 anos, eu perdi o meu pai, né? Eu tinha 5 anos de idade, e minha mãe criou nós quatro, sozinha, né? Ela foi uma batalhadora, uma guerreira. Então, assim, porém, por conta disso, eu, por ser a única menina, e ela tinha muitos receios, normal de mãe, né? E ainda mais mãe de menina, né? Que a gente sabe. Eu fui criada um pouco mais presa, né? Muito em casa. Então, as amiguinhas, quando queriam, iam brincar lá em casa. Assim, brincava na rua, mas era com aquela vigilância, aquela coisa, né? Depois de um determinado momento, a gente não vai mais. Eu tenho uma grande... Eu vou falar aqui, quem estiver me ouvindo, que é de Piripiri, vai me entender. Eu tenho uma grande frustração na minha adolescência. Tinha um baile no clube de Piripiri, quem viveu anos 80 sabe, né? Que se chamava Black Bahia. Era aos domingos. Todo mundo ia, Ana Carla, menos Maria Cristina. Cristina. Então, segunda-feira na escola, era a sensação, as resenhas do Black Bahia. Isso. E eu ficava, minha irmã, babando, imaginando como seria, porque eu nunca fui. Gente, eu nunca fui ao Black Bahia. Então, eu tenho essa grande frustração na minha vida, na minha adolescência. Mas eu entendo, né? Medo de mãe, aquelas coisas. Minha mãe, por ser mulher, por ser sozinha, uma mulher negra, criando 4 filhos, uma única menina. Então, assim, hoje eu entendo muitas restrições que eu tive, né, na infância e na adolescência, por conta disso, dessas situações de comportamento e tal. Hoje eu entendo ela. Então, tudo certo, tudo de boa. Ficam as lembranças dos amigos contando do Black Bahia. Mas esse baile era histórico. Cris, como você hoje diz e se identifica, né? O Cristina de Piripiri, você consegue perceber o poder que isso vem e emana? É muito diferente. Por exemplo, eu consigo dizer que sou de Nazaré das Farinhas e vem o mesmo poder porque é o lugar onde a gente se identifica, o lugar onde a gente visualiza as nossas raízes. Você consegue identificar o quanto tem um poder você não só ser identificada como Cristina de Piripiri,
como também você pronunciar. Você consegue identificar esse poder? Sim, com certeza. É assim, eu vejo força, né? Porque, principalmente hoje, né? Quando a gente chega ao amadurecimento, chega à maturidade, Uhum. e a gente olha para trás, né? E vê a história que a gente construiu, não só eu, mas todas as pessoas que vieram de Piripiri, que vieram de subúrbio, que tem uma história de luta. Então, assim, eu sinto uma responsabilidade grande por representar, na verdade, essas pessoas. Então, assim, eu falar que sou de Piripiri me dá uma força, uma energia, né? Uma vontade de realmente ser de Piripiri e de representar aquelas pessoas, porque a gente sabe que as pessoas que vivem em comunidade, vivem em periferias, são sempre preteridas em algumas coisas, né? Em Uhum. muitas coisas, na verdade, especialmente pelos poderes públicos, né? Então, a gente tem que mostrar nossa força, a gente tem que mostrar de onde nós viemos e nós temos que procurar defender os nossos quereres, as nossas vontades e os nossos direitos. Então, assim, mostrar que o subúrbio, Piripiri, as periferias têm voz, tem voz. Nós somos pessoas que trabalham, que estudam, a gente não é diferente de ninguém, né? Então, assim, eu digo assim que eu sou uma vencedora, né, por ter conquistado tudo que eu conquistei, materialmente mesmo falando e intelectualmente. Posso dizer que eu sou uma privilegiada. Então, isso é que me dá força para eu mostrar que outras pessoas também podem, né? Então, assim, nós Uhum. não somos piores, nós não podemos continuar vivendo à margem, que é como as pessoas do subúrbio vivem hoje, né? A maioria. Então, a gente tem que... É isso que eu sinto, essa vontade mesmo de fazer Piripiri crescer e aparecer. Com certeza. Engraçado, assim, que Cristina me apresentou o subúrbio ferroviário, né? Foi através de Cristina que eu fiz essa viagem lá para Piripiri e passou a ser minha residência por um bom tempo. E o quanto eu pude desconstruir, né? Porque no primeiro momento que eu fui, preciso dizer que a gente vai com um certo preconceito de que é um lugar violento, de que é algo muito diferente, é distante do centro. Mas com o tempo, quando a gente começa a perceber, e é muito que aquela música que eu comecei a colocar na chamada, muito retrata, né? Lá todo mundo é um irmão, lá todo mundo é acolhido, lá não tem distinção de cor. Então, é um lugar muito acolhedor. Agora, Cris, você quando fala, você é mulher do subúrbio, preta, é tudo muito poético. Quando a gente vê o caminhar já na parte assim, já estando, você disse, eu sou uma vencedora. Isso é tudo lindo, é tudo poético. E nós costumamos a aplaudir, a nos emocionar, mas existe um caminhar que não é poético, que não é Exatamente. muito tranquilo. Como foi esse seu caminhar? O que é que você tem a dizer a tantos outros girassóis aí de Piripiri e de tantos outros lugares que possam reconhecer em você e também lá na frente poder dizer eu cresci e venci? Bom, para começar, assim, a gente... eu não tive, vamos dizer assim, para a questão de estudo, eu não tive, assim, a gente sempre deseja que a gente tenha orientação de mãe e de pai, né? Então, assim, até determinado momento eu tinha o apoio, a orientação de minha mãe, né? Só que, assim, do que a gente chama antigo ginásio, né? Mas Fundamental 2 em diante, ela já não pôde mais me acompanhar, assim, nos estudos. Porque minha mãe é uma pessoa que veio do interior, estudou pouco, né? Casou-se para criar filho, enfim, aquela velha história. Então, de um determinado momento para frente da minha adolescência, minha mãe já não pôde mais me acompanhar nessa orientação de estudo. Então, assim, o meu caminhar foi muito assim, de experimentar, ver o que é que eu queria, mas assim, eu não tinha uma pessoa que me orientasse, vá por aqui, vá por ali,
né? Que é o que a gente, às vezes, a gente deseja, né? Alguém que tenha ido na frente para nos orientar. Então, esse alguém na frente, eu não tive. As minhas referências eram os amigos, os pais de outros colegas que tinham como é que se diz, um conhecimento melhor com relação a estudos, né? Então eu observava muito e fui caminhando, né? Estudei, fiz o nível médio, engraçado, assim, lá em casa, eu falo que eu sou uma privilegiada, porque lá em casa, assim, a minha história não é uma história, a gente não tinha problema com financeiro, né? Minha mãe ficou viúva, mas ela recebia uma graninha direitinho, que a gente tinha condição de estudar em escola particular, tudo mais. Então, eu estudei em escola particular. Agora, engraçado, Ana Carla, o que aconteceu, essa coisa de orientação também. Eu podia ter, quando eu terminei a oitava série, na época que hoje é nono ano, tinha que escolher para a escola que ia. Todo mundo estudava em Piripiri, aí quando terminava o Fundamental 1, ia para a cidade, que a gente chamava, né? Eu estudava na cidade. E esse estudar na cidade, no meu caso, eu poderia ter ido para qualquer escola particular da cidade. Mas por conta de você não ter uma base histórica, de referência negra, né? Minha mãe vivia dentro de casa, também tinha poucas referências com relação a isso. Então, assim, eu tive a liberdade de escolher para a escola onde eu ia. Só que por medo, eu fui estudar onde a maioria dos meus colegas foram, um grupo de colegas foram. Para onde? Para a escola pública, que era o ICEA. Era onde eu me sentia incluída, onde eu iria me sentir inserida. Eu tinha medo de ir para uma escola particular, porque eu sabia que naquela época eu seria provavelmente a única negra da sala, iria sofrer um milhão de restrições, de situações de racismo, e eu não sabia lidar com aquilo. Na época, eu não sabia lidar com aquilo. Então, eu preferi ir para uma escola pública, onde eu me sentisse acolhida, como eu fui muito, estudei no ICEA, fiz magistério, uma escola que, na época, hoje a gente sabe que as escolas públicas vêm sendo um pouco sucateadas e tudo, mas assim, eu tive uma excelente formação. Agradeço muito ter estado naquele lugar. Mas, quando eu penso nisso, né, a gente vê como é que a situação do racismo da mulher preta não é só econômica, né? A situação nossa não é econômica, mas é social, é de racismo mesmo estrutural, né? Então, assim, eu tive como é que chama? Essa barreira na minha vida, né? Apesar de ter oportunidade, mas eu enfrentei essa barreira comigo mesma, né? Porque eu tive medo. Eu tive medo. Entendo. Seu filho, você tem um filho, né? E você percebe a dificuldade com ele hoje? Não, bem diferente. Bem diferente. Primeiro porque ele já tem uma referência, que é o pai e a mãe dele, né? Hoje, assim, depois de muito labutar e de muito lutar contra, a gente hoje consegue construir uma referência, uma defesa para ele. Hoje eu posso, se ele chegar me contar qualquer situação de preconceito, de racismo, hoje eu sei sentar com ele e conversar sobre, mostrar. Hoje a gente tem, tem materiais também que na minha época não tinha tanto, né? Assim, não se falava tanto. Se racista era uma coisa normal, era corriqueiro. Hoje não, né? Hoje a gente combate, tem muitos grupos que combatem, hoje tem mais representatividade. Então, assim, em casa, pelo menos, ele já tem um apoio que eu não tive. Entendo. Né? E a situação é bem diferente. Com ele é bem diferente. Bem diferente. Você tem um currículo extenso. Deu um trabalho danado para poder colocar no card de divulgação. Meu Deus, sim. Eu disse, nossa, tem isso e muito mais, mas vamos resumir nisso aqui. Que foi esse encontro com a economia, com a pedagogia, com a formação de atriz? Como foi isso? Como foi esse caminhar por essas disciplinas, por esses agentes históricos? Como é isso? Como é que isso preenche a Maria Cristina? Pronto, depois que eu terminei o magistério, eu ainda ensinei em uma escolinha, né, por um tempo, por um ano.
E aí, mas assim, baseado nos amigos, todo mundo tinha que fazer vestibular, todo mundo tinha que fazer vestibular, tinha que entrar na universidade. Então, eu disse, eu também vou fazer esse negócio aí, desse vestibular. Aí fui fazer cursinho. Na verdade, veja só, minha vontade era fazer jornalismo. Eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de ler, já tinha essa questão da oratória, né? Então eu ficava Uhum. olhando os repórteres, achava o máximo, queria ser aquilo, né? E aí comecei a estudar com essa intenção. Só que você sabe, né? Eu vim de escola pública. Apesar de que fiz um curso específico, não era um curso que preparava para o vestibular, que eu tinha feito magistério. Então eu tinha algumas deficiências que eu digo assim, em relação ao conteúdo, né? Para vestibular. Uhum. Tinha que correr atrás daquilo. Então, assim, um ano de cursinho não ia dar conta disso, né? Porque tinham aprendizados que eu tinha que ter feito desde o nível médio e não tinha feito por conta de ter feito magistério. Mas aí eu fui fazer o cursinho, fiz o cursinho, me dediquei na nossa época, como você sabe, Carla, não é hoje como a gente tem essa gama de universidades, mesmo particulares, Uhum. não tinha Enem, não tinha FIES, não tinha nada disso. E as universidades que tinham na minha época era Católica e Federal. Uhum. Basicamente, Federal e Católica. Ou você entrava na Católica, curso particular, ou você entrava na Federal. E tinha algumas universidades, tinha o NEB, e tinha a FACEBA, tinha a Olga Medic, né, que era o curso de pedagogia, tinha a FACEBA, que é onde eu fiz economia, que eram as menorzinhas, além da Universidade da Católica e da Federal. Católica e Federal, a gente sabe, até hoje, né, é super concorrido. Na época também era muito mais, porque só tinham praticamente É. elas. Então, assim, eu fiz Católica, fiz Federal, fiz UNEB, fiz FACEBA. Só que, assim, na época, foi na época que eu fiz vestibular, estava naquela efervescência política com relação à economia. O curso de economia estava, assim, alta, porque foi a época do Plano Real, da mudança de moeda, de Fernando Collor. Então, a economia estava, sabe, inflação, só se falava em economia. Então, assim, né, a pessoa que não tem orientação, fiz o que eu queria, né, nas outras universidades onde tinha o curso de comunicação, mas aí eu tinha que ter uma outra opção, né, outras opções. Aí disse, eu vou fazer economia, tá em alta, a gente pensa só na questão de carreira, na questão financeira, né? Vou ganhar dinheiro, porque tá em alta, vou fazer economia. Aí pronto. Quando saiu o resultado do vestibular, eu tinha feito federal. Minha segunda opção tinha sido sociologia. Aí eu passei em sociologia e passei em economia. Naquela da questão prática imediatista, eu fui cursar os dois. Porém, eu tive que dar prioridade ao curso de economia primeiro. Porque chegou um determinado momento que eu ia ter que trabalhar. Apesar de ser uma faculdade paga, mas assim, eu podia estudar à noite, somente o curso à noite. Desculpa. Na federal não tinha esse precedente. Quem estuda em federal sabe. Aula o dia inteiro em vários lugares diferentes. Não tinha a menor condição para mim. Que é a dificuldade de muita gente que tem que trabalhar para manter sua universidade, da Universidade Federal é essa. Então eu tive que fazer uma opção. Apesar de também gostar de sociologia, que era uma área afim de comunicação, de ciências humanas e tal, mas eu tive que optar. Aí eu fui fazer economia, fiz o curso todo de economia, foi quando eu entrei no meu último semestre, eu entrei no banco, né, no econômico, foi onde a gente se conheceu. E foi isso. Depois disso, assim, eu não cheguei a exercer a profissão mesmo de economia, mas foi o curso de economia que me deu o emprego, né, naquele momento. E depois de alguns anos, meu esposo foi transferido por conta do trabalho para o interior, que foi para Irecê. Então eu saí do banco, né, e fui acompanhar. Lá eu era só dona de casa. Mas aí foi na época de início de ano, estava na época de novo dos vestibulares, e lá tem um NEB. Uhum. Aí eu fiquei assim, poxa, o que é que eu vou fazer aqui nessa cidade? Não tinha perspectiva de arrumar emprego, assim, logo, né, de imediato. Eu digo, olha, quer saber, eu vou fazer. Aí fui pesquisar, né, quais eram os cursos aqui, o curso de pedagogia. Eu digo, olha, vou fazer pedagogia. Aí fiz o vestibular, passei, né,
e fui cursar, e fui cursar pedagogia, que é a minha grande paixão. Me apaixonei por educação, me apaixonei, assim, e foi naquele momento, no curso de economia, que eu comecei realmente a me identificar e a buscar referências sobre negritude. De Foi na pedagogia. UNEB. Isso, foi na UNEB de Irecê, no curso de pedagogia, porque a gente tem muitas disciplinas que dão a oportunidade de fazer essa abordagem, né? Algumas bem mais específicas que outras, mas assim, grupo de pessoas que estão já nessa luta há algum tempo, professores, alunos. Então foi ali que eu despertei realmente, porque assim, até então eu tinha consciência, né, do meu lugar como negra, mas assim, eu não tinha poder de combate, vamos dizer assim, né? E foi na UNEB que eu comecei a construir referências para ter esse poder de combate, para me afirmar mesmo, né? E nas minhas referências, né? Na minha história, na minha ancestralidade. Foi lá. Foi lá que tudo começou a se transformar, assim, com relação a isso, né? A luta contra o racismo. Foi E lá a na UNEB. atriz? E o encontro com a atriz? Aí, né, durante o curso de pedagogia, o curso de atriz. Ó, eu sempre gostei muito de arte, na verdade, engraçado. Ai, eu tenho uma outra frustração na minha vida, que era ter feito balé, era ter feito... Olha, os caras estão dando risada. Eita, mulher frustrada. Você não fez balé, mas dançou muito no espanhol, Verdade, você sabe. nas arquibancadas do carnaval, porque o povo tá achando que vão para o carnaval e vão para os, como é que chama? Os camarotes. Não sabe o que é curtir o carnaval na passarela, não, como é na arquibancada Arquibancada. grande. Menina! Pois é, rapaz. Então, assim, eu sempre... E Poxa, dançar o Terra Samba. E aí, ah, Luiz Cláudio parecia Reinaldo Terra Samba, né? Carrinho de mão. Carrinho de mão. oh, tempo bom, retado, tempo bom. Sem falar daquela lavada de conquista, você lembra? Que a gente ficava na contorno. Rapaz, esse grupo era problemático, viu? Vou te dizer. Ó, gente, a história para depois. Então, assim, eu sempre gostei muito das artes, de dança. Eu queria ter feito balé, eu queria ter tocado piano. Eu fiz algumas aulas já por minha conta, já maior, assim, dança afro. Fiz balé, cheguei a fazer balé lá em Irecê, já adulta, porque era a vontade de realizar esse sonho. Fiz, mas a coluna não aguentou, porque eu já não tinha mais, né, 8 anos, 10 anos de idade, né? Enfim, mas consegui fazer meu balé. Então, assim, eu sempre gostei muito. E essa coisa de ator, eu sempre observei, assistia novela, assistia filme e tal, mas eu sempre gostei de observar o trabalho de ator. É tanto que eu buscava, por exemplo, se eu visse um filme que eu gostasse, eu ia buscar o making of, os bastidores, para eu ver como é que o ator se preparou. Isso sempre me interessou. Mas eu tinha aquela coisa, né? Menina, de piripiri, não saía sozinha. Os cursos de teatro que tinha em Salvador na época que eu tava aqui, sempre à noite, na cidade, saía de piripiri pra cidade, né? Então, assim, pra mim foi difícil. Aí eu fiquei só na vontade. Quando eu fui perecer, que eu já tava casada, já tava independente, tal, um dia, Luiz Cláudio chegou em casa com um panfleto de um curso de teatro. Aí ele fez assim aqui, ó, aí me deu, ó, você que gosta dessas coisas. Aí eu peguei aquele papel, olhei, o curso de teatro Vila Magia. Aí eu digo, eu vou ver, tô assim, tipo, tô só dona de... Eu já tinha Pedro, né, na época, foi em 2014. Já achava, vamos dizer assim, realizada, já tinha estudado o que eu queria, já atuava em algumas coisas lá em Irecê mesmo, com movimento estudantil, né, nessa coisa de racismo, de negritude, já estava assim, já tinha tido filho, hein? Programa de rádio também já tinha feito, tudo na UNEB.
A UNEB me proporcionou uma série de coisas. Então, eu fazia programa de rádio, movimento estudantil, despertei essa coisa minha de luta, né, pelos, vamos dizer assim, os menos favorecidos, as pessoas que precisam de voz, tudo ali. E aí, já tinha Pedro, já era mãe, né, já tinha alcançado esse desejo da maternidade e tal. E aí, tava, sabe aquela coisa assim que você não tem... Eu era só mãe naquele momento, não tinha identidade, tava assim meio que sem identidade, precisava de alguma coisa minha. Eu digo, eu vou fazer. Aí fui. E aí, minha irmã, o teatro foi um divisor de águas na minha vida. Que ótimo. Eu fiz 3 anos, os meus 3 últimos anos em Irecê foi fazendo teatro. E no teatro, assim, a gente tem a oportunidade de levar conhecimento, de levar conscientização, né? Primeiro que eu, né? Assim, eu me libertei de muitas coisas, de muitos preconceitos, de muitos tabus, né? Essa coisa do corpo, da voz, e de você refletir, né, aquele personagem, a crítica social que é feita no teatro. Então, assim, primeiro me libertou. E depois eu pude levar palavras de conscientização, educação, né, através do teatro, porque a gente fazia trabalhos assim, levar, por exemplo, no interior, o uso, a questão do meio ambiente, então a gente fazia peças de teatro para escolas que podiam levar consciência com relação ao descarte correto de embalagens de agrotóxicos, enfim, várias coisas a gente ensinava, né, através do teatro. E aí, quando eu voltei para Salvador, eu voltei para o meu antigo empregador, né, para trabalhar. E aí, passei acho que 1 ano sem fazer teatro, mas aquilo estava me dando uma agonia tão grande, porque eu precisava. Para mim, era uma válvula de escape, vamos dizer assim, né? Além de instruir, de formar, de tudo. Mas para mim era uma água que eu precisava beber o tempo todo. Aí eu voltei para fazer os cursos de teatro. E aqui em Salvador, eu fiz filme, fiz 2 curtas, fiz um filme longa que foi o Alice dos Anjos, que estaria sendo lançado agora, né? Da pandemia. Mas por conta da pandemia, a gente não sabe. Participei de um episódio numa minissérie que se chama Bicicleta do Vovô, passou na TV, eu acho que ainda passa de vez em quando, né? Passa na TV. Então, assim, eu não vivo mais sem teatro, gente, porque eu posso dizer que o teatro realmente transformou minha vida, transformou, assim. E outra, assim como o curso de pedagogia me transformou em alguns aspectos, o teatro me transformou em outros. Por quê? Eu fiquei mais corajosa, eu fiquei mais... eu não sei nem explicar, porque assim, eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. Isso te levou para a política? Isso te ajudou a te conduzir para a política? Eu acho que é fundamental, porque o teatro me levou a refletir sobre a sociedade, sobre a vida, sobre as pessoas, né? A construção de peças, de personagens, uma frase que aquele personagem diz, que você vai buscar por que o autor está fazendo o personagem dizer isso. Então, quando você vai ver o que tem por trás daquilo, você vê que não é meramente um falar, mas tem uma história política, vamos dizer assim, por trás daquilo. O teatro, fazer teatro é fazer política. Seja na comédia, seja no drama, né? Então, assim, eu descobri uma força que eu não sabia que tinha e uma necessidade de contribuir, de ajudar, seja através do teatro e agora através da política, né? Porque eu acho que são coisas que caminham juntas. Mesmo aquelas pessoas que não
não se dão conta de que tudo é político. Eu acho que viver é um ato político. A maioria das pessoas não se dão conta disso, mas algumas coisas levam a gente. E o teatro foi que me levou a isso, de que eu precisava fazer alguma coisa para tentar mudar a nossa realidade. Isso é interessante, Cris, porque, assim, eu me surpreendi, né? No meio dessa pandemia, quando eu estou lá na rede social, vejo lá a sua pré-candidatura. E aí eu disse, nossa, ela tá louca, a pandemia pirou os miolinhos dela. Primeiro, o campo mais fácil, né? Que é julgar. Exato. Depois paramos para poder raciocinar, para refletir. E disse, nossa, precisamos ocupar o espaço político com pessoas que realmente possam nos inspirar. Acho que já passou da hora. E essa pandemia, ela traz muito disso, né? Infelizmente, nós tivemos essa questão dessas mortes, e são inúmeras mortes, mas ela traz esse reencontro, renascimento, reflexões de ir para águas mais profundas. Como é, o que é que você, quais são suas expectativas, como é esse seu caminhar dentro da política? Bom, na verdade, eu nunca tinha pensado, né, em fazer política. Como a maioria das pessoas, né, a gente vive alheio, né, a política mesmo, política, né, especialmente política partidária e tal. A gente vive, né, tem nossas referências e tal, e vai vivendo. Mas não pensa nunca em política propriamente dita. Do ano passado para cá, a gente tem um grupo de amigos, um grupo mais de piripiri, que a gente faz alguns trabalhos, já fazia alguns trabalhos sociais, algumas coisas, né, alguns pedidos. A base é piripiri, mas a gente tem pessoas de todos os bairros da cidade, né? Alguns companheiros de todos os bairros da cidade. E esse grupo, nessas ações políticas, sociais, e enfim, que a gente vinha fazendo e tal, começou a demandar um nome. Gente, a gente precisa sair desse lugar de só ficar de bastidor. A gente precisa ter alguém, um nome que nos represente lá, por que não na Câmara de Vereadores? Por que não numa liderança? Por que não alguém que fale por nós? Aí é fulano, é Beltrano, é Cicrano, e aí Cris, você tem tudo a ver, você tem perfil, você é mulher, nessa agora aqui, né, é que a gente está valorizando tanto as questões femininas, né? Você é mulher, você é negra, você faz teatro, você tal, você isso, você aquilo, e eu ficava assim, sem chance, de jeito nenhum, você vê, né? De jeito nenhum. Só que assim, com essa coisa de... Não, foi antes da pandemia, do teatro, né? Da gente estar observando as coisas acontecendo, na política federal especialmente, né? Os nossos governos, o descaso, pessoas precisando, e as pessoas das periferias precisando de alguma coisa, às vezes até, sei lá, uma regulação para um hospital, e a gente não tem, essas pessoas não tem, quem é que representa? Né? Vem pessoas de fora para pedir o voto, depois some, porque não é daquele lugar. Então, assim, aí eu comecei a pensar, né? No que as pessoas estavam me dizendo, no que esse grupo, né, de amigos, esse coletivo que a gente tem, estavam me dizendo, e nessa coisa que eu já tinha, né? Nessa força que o teatro me deu, que a pedagogia me deu e tal. Eu disse, e da minha vida mesmo, pessoal, de eu estar sempre servindo, a gente que é mulher, né, Carla? Você sabe bem disso, mulheres sabem, né? A gente trabalha, a gente cria filho, a gente cuida de casa, a gente sai para trabalhar, e lá vai, e tem horas que a gente se sente só, não tem ninguém que apoie, não tem ninguém que cuide da gente, a gente cuida de todo mundo e ninguém cuida da gente. Então, agora que eu parei, eu fiz assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu cansei. Eu cansei de servir, eu cansei de ver pessoas, de ver pessoas
à toa, de ver pessoas abandonadas, né? Assim, no sentido social, né? Uhum. Pessoas excluídas. E você não tem. Quem você vai recorrer a quem? Você olha para uma Câmara de Vereadores hoje, as mesmas pessoas, ou filho de, ou parente de, que há anos. Então, assim, a gente precisa de renovação. Então, assim, o meu objetivo é. Assim, eu sei que é um trabalho de formiguinha, Uhum. mas a gente tem que começar, a gente tem que Com incomodar. certeza. A gente tem que incomodar, a gente tem que se fazer ser visto, todos nós, pessoas da periferia, as mulheres, os negros, os gordos, os gays, todo mundo, gente, porque a gente tem voz, sim, nós somos cidadãos, pagamos impostos, e eu acho que a Câmara precisa de renovação, certo? Então, assim, a nossa proposta, que não é uma proposta minha, como eu já disse, né, foi um desejo de um coletivo, né? É um desejo coletivo. Eu não estou pré-candidata a vereadora sozinha. É um coletivo que se uniu e escolheu-se o meu nome para ter essa representatividade. Então, assim, meu desejo é dar voz, dar vez e renovar a política soteropolitana. Muito bem. Inspirar mais Comigo, pessoas que exatamente. E comigo, sempre inspirar outras tiveram pessoas. vontade e Exatamente. ficaram com receio de serem julgados, de Exatamente. serem colocados em um campo que nós aprendemos a ver como política, e que, na verdade, não é o campo político. É o campo mais partidário do que político. Exatamente. E Eu meu estou desejo é extremamente apoiar. preocupada com o nosso horário, quem estiver controlando aí, porque eu preciso salvar a live e eu tenho que Olha encerrar. sua vida, viu? Você que não salva essa live, não. Ai, ai. Se você tocar em si, onde tem ao vivo, aparece o tempo. Você já viu? Vamos lá. Tem 47 minutos. Olha como o tempo passa rápido. Então temos 13 minutos? 13 minutos. 13 minutinhos. Tem algumas foi pessoas isso, tá? que colocaram algumas questões aqui, mas Sim. aí eu vou passar para você e você pode gravar um vídeo e mandar. Tá. São questões assim interessantes. Pronto, mande que eu passo, eu respondo. Mas assim, Cris, nessa pandemia eu pude me permitir ir lá no meu lado criança. Meu lado criança, a criança que não tem medo, a criança que arrisca, a criança que erra, que conserta, sem medo, a criança que é alegre, a criança que se contenta com o simples. E você nos inspira com isso. Você nos inspira com isso. E assim, é muito bom te ver caminhar, percorrer por esses caminhos, por essas águas profundas. E assim, nós do Projeto Girassol estamos mandando imensas luzes para você, para que suas pétalas de girassol possam abrir e ficar totalmente abertas para poder reverberar muito mais daquilo que sua essência traz. Você é uma pessoa extremamente poderosa no seu ser, no seu semblante, na sua maneira de ser, na sua maneira de acolher, na sua maneira de viver. E isso nos inspira e muito feliz em estar aqui. E agora nós temos que pagar o mico, né? Porque nós precisamos cantar. Você sabe, só um parêntesezinho. Paulo Freire dizia que quando a gente quer, o universo todo conspira, né, a nosso favor. E eu tenho tido realmente muita luz, muito apoio dos amigos. Poucas críticas até, sabe? A receptividade tem sido muito boa e isso tá me impulsionando aí mesmo, sabe? Mas pra frente, agora é um caminho sem volta. Porque eu tô recebendo tanta energia boa que... E outra coisa, de uns tempos pra cá, eu só me bato com girassol na minha frente. Eu também, quando eu não me bato, me mandam. Menina, eu até te mandei hoje de manhã um videozinho, não foi? Eu achei tão lindinho.
Aí, eu já gostava da flor, eu até tentei cultivar um girassol aqui, mas ele não deu, né? Ele morreu. Eu sempre gostei da flor girassol, por essa história mesmo, que o girassol busca o sol e tal, tal, tal. E agora, minha filha, todo canto que eu olho é girassol na minha frente. Eu digo, ei, meu pai. Sim, vamos ao mito Vamos. da praça? Antes só dizer da Praça da Revolução. Tô pedindo para você falar da Praça da Revolução. Tô pedindo para você falar sobre meio mundo de coisa. Gente, a Praça da Revolução, foi feita uma reforma na praça, assim, a Praça da Revolução, ela tinha, era um espaço, eu gostava como era antes, né, que tinha, assim, um espaço com umas piscinas, tinha até tartaruga, né, Lúcia? Tinha umas tartarugas, era lindo, e eram dois espaços, né, divididos, eram dois espaços divididos, e depois fizeram a reforma na Praça da Revolução, tinha Cris, vamos ver. Eu estou extremamente preocupada com o horário. Está faltando uns 5 minutinhos. Seria então, interessante a gente encerrar e voltar, a galera topa? Porque a gente teve um probleminha técnico no início. Pode ser? Vamos voltar, então. Pode ser? Vou encerrar, salvar e a gente volta. Encerre e Cris, salve. como sempre, fazendo uma revolução aqui no projeto Girassol. Só podia ser Cristina Magalhães. Agora vem a parte do entretenimento. Vou terminar de falar da Pois parte mas agora vai vir a parte do entretenimento. Então, por favor, eu estou de olho, eu estou ouvindo todo mundo que está aqui. Se não voltar, eu vou tirar ponto. Tem que terminar de assistir